Chegamos aí ao nosso abençoado tópico 3, que tem o título Modelo Pentecostal para a Igreja de Nossos Dias. Já o ponto de número 1 desse tópico nos fala sobre o revestimento de poder do alto. É muito gostoso falar sobre esse tema, sobre o poder do Espírito Santo na vida dos homens. Como nós já falamos, observamos em Lucas e Atos, o batismo com o Espírito Santo ele equivale ao revestimento de poder do alto. Lucas 24, 49. Significa que o batismo no Espírito Santo é dado ao crente como fonte de poder para o testemunho eficaz acerca da palavra de Deus, as boas novas da salvação. É a capacitação espiritual da parte de Deus para a operação de atos miraculosos. Marcos 16, 17 e 18. O batismo no Espírito, ele dinamiza a nossa vida de serviço a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja. Nesse aspecto, o papel do Espírito Santo é equipar o crente para saber o que dizer em todas as situações. Lucas 12, 11 e verso 12 e também Lucas 21, 15. O Espírito Santo nos capacita a, aspas, pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, fecha aspas, Lucas 10, 19. Fazer as mesmas obras que Cristo fez, porém maiores, João 14, 12. E evangelizar os povos, Mateus 28, 19 e 20. Essa é a função primordial do batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas, independente da idade, sexo ou classe social. Atos 2, 38 e 39. A experiência do Pentecoste, ele corresponde à unção de Jesus com o Espírito Santo logo após o batismo em águas do Jordão. Lucas 3, 21 ao 22. Desse modo, tendo Jesus Cristo como modelo e como aquele que batiza no Espírito Santo, após a capacitação recebida, temos o compromisso de fazer a obra do Senhor com dedicação. A experiência do batismo com o Espírito Santo pode ocorrer junto ou após a regeneração. Vai depender de Deus, Ele é soberano. Muitas pessoas são batizadas no momento que se converte ou no momento que se batiza. Entre os samaritanos, o revestimento de poder aconteceu após a conversão deles, Atos 8, 15 a 17. Na casa de Cornélio, a experiência se deu durante o ato de conversão, Atos 10, 44 ao 46. Todo salvo em Jesus, ele recebe o Espírito Santo na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa, como nós já falamos aí ao longo do vídeo, o poder espiritual para a obra de expansão do Evangelho, Atos 1:8. Para sempre, uma vida cristã vitoriosa, no sentido de vencer, de lutar contra as hostes espirituais do mal, Atos 6, 8 a 10, e também uma adoração mais profunda, 1 Coríntios 14, 26. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja moderna da nossa atualidade deve buscar o revestimento de poder, Lucas 11, 13. Pedro, ele promete que os que se arrependerem e forem batizados receberão o dom do Espírito Santo. Essa promessa deve ser entendida no contexto do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, o qual Pedro e seus colegas, os outros discípulos, haviam há pouco tempo experimentado. O trabalho inicial do Espírito segue o arrependimento e lança numa nova vida em Cristo. A promessa de Pedro se refere a um imediato dom gratuito do Espírito Santo e cumpre a promessa de Joel de poder pentecostal. Então, batismo com o Espírito Santo é diferente de ter um novo nascimento produzido pelo Espírito Santo. Então, todos os nascidos de novo têm o Espírito Santo. O revestimento com o Espírito Santo, nem todos têm. Tal poder equipa os crentes para ser testemunhas de Cristo e os capacita a fazer milagres. Atos 2, 43. Esse batismo é como se fosse uma roupa com poder, é um revestimento. É um dom que Jesus encoraja todos os discípulos a buscar. Lucas 11, 13. O poder pentecostal é prometido a todos os crentes, nos diz o texto, a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência universal, como demonstram Cornélio e sua casa, Atos 10, e os discípulos em Éfeso, Atos 19, 1 ao 7. Não ficou restrito ali a Jerusalém, ela atravessou fronteiras. A promessa de uma dotação especial do Espírito Santo não é somente para a audiência, as pessoas que ouviram Pedro ali na sua pregação, mas para todos os que creem em Jesus Cristo e o seguem em obediência. Atos 5:32. Não há restrição de tempo. De geração em geração, pessoas foram
batizadas com o Espírito Santo. Não há restrição social, de jovem a velho, de mulher a homem e de escravo a pessoas livres. Todos podem ser batizados com o Espírito Santo, os que nascem de novo. Não há restrição geográfica, de Jerusalém até os confins da terra. Atos 1:8. Deus deseja que todo o seu povo tenha a mesma experiência importante que os discípulos receberam no dia de Pentecoste. O cumprimento da promessa do Espírito dada no Antigo Testamento não se acaba no livro de Atos, quando a igreja alcança os gentios. Ela permanece uma bênção presente e universal, pois nos diz o texto: a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar, incluindo a todos os que estão longe. O derramamento do Espírito no dia de Pentecostes estabeleceu os discípulos como comunidade pentecostal. A igreja desfrutou de impressionante crescimento depois do batismo com o Espírito Santo, e Pedro pregou uma mensagem inspirada por esse Espírito. Antes, eram 120 discípulos. A partir da mensagem de Pedro, quase 3.000 almas já entram para o corpo de Cristo. E mediante a sua pregação e a de outros discípulos e apóstolos, Deus aumentava e agregava os crentes à igreja. O ponto de número 2 nos fala sobre as línguas como evidência inicial. Esse ponto é muito interessante para nós aprendermos sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele tem o sinal visível de falar em línguas, pois nós vemos em Atos 2:4 que eles falaram em línguas. Então, essa palavra glossolalia é uma palavra de origem grega que indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais. 1 Coríntios 13:1. Em Cesareia, o centurião Cornélio e a família falaram línguas, Atos 10:46. Os irmãos em Éfeso falaram línguas, Atos 19:6. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas, Atos 8:17, 18 e Atos 9:17. Em vista disso, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus ratifica, fundamenta que o derramamento do Espírito Santo veio com um sinal específico. Qual é esse sinal? O falar em línguas. É consenso na teologia pentecostal que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em línguas, conforme o Espírito de Deus lhes concede que falem. Desse modo, nós afirmamos que toda experiência desacompanhada do falar em línguas não se caracteriza como batismo no Espírito Santo. O falar em línguas é o sinal visível de que a pessoa foi batizada. E se ela não falou em línguas, então ela não foi batizada com o Espírito Santo. O falar em línguas repete-se na vida da igreja, Atos 10:46, 19:6. Isso porque a experiência pentecostal não ficou restrita ao dia de Pentecostes. Ela acontece no cotidiano da Igreja de Cristo na Terra ao longo dos séculos, conforme a promessa divina. As línguas só cessarão quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. 1 Coríntios 13, do 8 ao 10. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, porque é uma dádiva, é um dom do batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios 14:39. No ponto de número 3, nós temos a plenitude do Espírito Santo. Nós, irmãos, somos continuistas e não cessacionistas. Por isso, confirmamos e defendemos que a experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Não. A promessa não é exclusiva dos judeus e seus descendentes, como nós vemos lá em Joel, mas alcança a todos que responderem ao chamado divino. E nesse chamado inclui-se os cristãos nascidos de novo dos gentios. O emprego de Lucas da expressão "do meu Espírito derramarei" em Atos 2:17 aponta para o início da dispensação do Espírito, ou dispensação da igreja, e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2:20. No Antigo Testamento, apenas algumas pessoas experimentaram este mover do Espírito Santo na vida delas. A partir do Pentecostes, Deus tornou disponível a todos os seus filhos a plenitude do Espírito. Somado ao revestimento de poder, a plenitude abrange o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Vamos falar só disso, porque não só é falar em línguas. O revestimento do Espírito Santo trabalha também na questão do fruto do Espírito, que se relaciona com o crescimento espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. Refere-se à nova vida em Cristo, o modo de andar e proceder daqueles que pertencem a Cristo, que são considerados cheios do Espírito Santo. Gálatas 5:16 e 18, Efésios 5:18. Jesus ensinou: ser pelo fruto que nós conhecemos as árvores.
todos, nos diz o texto, ficaram cheios do Espírito Santo. Então nós podemos distinguir 3 fases dessa plenitude, do ser cheio com o Espírito Santo. A original, quando o crente recebe o Espírito Santo pela primeira vez, sendo nele batizado. Atos 1:5, 2:4 e 9:17. Segundo, depois existe aquela condição que se descreve com as palavras cheios do Espírito. Atos 6:3, 7:55 e 11:24. Que explicita o comportamento diário do homem espiritual. Quais as evidências de que alguém está cheia do Espírito Santo? Nós devemos buscar respostas lá em Gálatas, capítulo 5, 16 ao 26. Finalmente, há o revestimento do Espírito Santo para ocasiões especiais. Paulo recebeu a plenitude do Espírito Santo após sua conversão, mas Deus lhe concedeu um revestimento especial para repreender o poder do diabo. Pedro ficou cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas Deus concedeu a ele uma unção especial quando ficou na presença do conselho dos judeus. Então, tem essas fases do que nós chamamos ser cheios do Espírito Santo. Os discípulos todos tinham recebido o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas, em resposta às suas orações, Deus lhes concedeu um revestimento especial para fazerem frente à perseguição por parte dos líderes dos judeus, conforme nós lemos em Atos 4:31. Então, uma pessoa, ele pode ter a plenitude do Espírito Santo na sua vida e ainda pedir um derramamento especial para, por exemplo, subir ao púlpito, para ser equipado com uma unção especial para falar. Esta pessoa cheia do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, é mais que um privilégio, é um dever, porque há uma ordem imperativa de Paulo na Bíblia, em Efésios, que diz, 5:18, enchei-vos do Espírito. É imperativo, enchei-vos, ele manda. O que significa viver uma vida cheia ou vazia do Espírito? A resposta não é difícil. Quem tem uma vida dominada pelas obras da carne, logicamente está em posição, ou melhor, está em oposição a uma vida que manifesta diariamente o fruto do Espírito Santo. Assim, dependendo das manifestações na nossa vida, descrita lá em Gálatas 5:16 ao 26, que fala do fruto da carne, do fruto do Espírito, as obras da carne e fruto do Espírito, saberemos se estamos cheios ou vazios do Santo Espírito. O conselho bíblico sempre é enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, o verso 18. A plenitude do Espírito também compreende as manifestações espirituais, pois quando estamos cheios deste Espírito, nós vemos as profecias, as curas, os sonhos, as visões, os prodígios e os sinais prometidos para nós. Atos 2, 17 e 19. Assim, o Espírito Santo permanece em ação na vida da igreja. Ele é quem capacita e conduz o povo de Deus. João 16, 13 e 14. Em razão disso, a Bíblia ensina, enchei-vos do Espírito. Sempre. Efésios 5:18. Assim sendo, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos serve de modelo para a igreja dos nossos dias, a igreja contemporânea. Portanto, que a nossa oração seja igual à da igreja primitiva. Ó Senhor, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar e para se fazerem sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos 4, 29 e 30. Oremos, irmãos, para que esta seja a oração dos nossos dias, porque está difícil, mas o Senhor é conosco. Chegamos aí à sinopse, o resumo do nosso tópico 3, que diz: a experiência pentecostal permanece atual na igreja, mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais. Chegamos ao final desta lição de número 11. Continue orando por nossas vidas. Espero que esses vídeos de subsídios a você, professor, tenham sido bênção para te ajudar a aprofundar-se mais nas lições. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Não esqueçam-se de inscreverem-se no canal, fazerem os comentários, dar lá um like e compartilhar esse vídeo com outros professores da EBD para que nós possamos fortalecer a igreja e todos juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu espero você na lição de número 12, que será a última do nosso trimestre. Te aguardo lá.